Olá, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e agora nós chegamos ao capítulo 6, o último capítulo da carta. Durante os outros vídeos sobre os demais capítulos dessa carta, eu mencionei bastante que um dos argumentos centrais, um dos pontos centrais da carta de Paulo aos Gálatas é a graça de Deus. E é exatamente a graça de Deus, a graça de Cristo, que vai conduzir o encerramento da carta nesse capítulo 6. Primeiro, no verso 1, Paulo instrui aos irmãos como alguém que foi surpreendido numa transgressão deve ser corrigido. Na verdade, no original ele utiliza o verbo restaurar, e isso já nos mostra bem como deve ser o procedimento nesse caso. E não somente isso, mas confiando exclusivamente na graça de Deus, fazendo com que nós coloquemos os nossos olhos exclusivamente na graça de Deus, Paulo alerta claramente que nós devemos mirar a nós mesmos para que nós também não sejamos testados. Então, na sequência do texto, Paulo nos ensina a carregarmos os pesos uns dos outros, porque com isso nós cumpriremos a lei do Cristo. E qual é essa lei do Cristo? Ora, obviamente é a lei do amor, pois toda a lei se cumpre numa palavra: no amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ao mesmo tempo em que Paulo nos ensina a carregarmos os pesos uns dos outros, ele também nos orienta a que cada um carregue o seu próprio fardo. Parece que ele está sendo contraditório, mas na verdade ele não está. Uma coisa é eu ajudar o outro a carregar o seu peso. É disso que trata o verso 2. Outra coisa é eu pegar o meu fardo e colocar em cima de outra pessoa. Ou então pegar qualquer outro tipo de fardo, o fardo da lei, por exemplo, né? Já vou falar mais a respeito disso. Pegar qualquer tipo de fardo, o meu ou outro, e colocar em cima da outra pessoa. É disso que trata o verso 5. Então, a partir daí a gente percebe claramente como as ideias do verso 2 e do verso 5 são diferentes. E aqui talvez seja interessante nós analisarmos outras ocorrências dessa palavra fardo no Novo Testamento. Estou falando aqui do original grego, tá? Mas as traduções também normalmente refletem isso. Em primeiro lugar, nós temos Mateus 11:30, uma passagem bem conhecida, na qual Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, na verdade, o que Cristo e o que Paulo estão querendo nos ensinar é que nós devemos tomar o fardo de Cristo. E o fardo de Cristo é leve porque Ele mesmo nos ajuda a carregar. Por outro lado, em Mateus 23:4, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles amarravam fardos pesados sobre os homens. E os próprios fariseus nem com o dedo se arriscavam a carregar esses fardos. Isso aqui nos aponta claramente para o legalismo, né? Para achar que, obedecendo a lei, cumprindo rigorosamente os preceitos da lei cerimonial, né, um homem pode agradar a Deus. Sobre esse assunto, que é um dos assuntos centrais da carta, eu também já tratei nos demais vídeos. Mas, se você quiser uma exposição um pouco mais franca, mais direta desse assunto, eu recomendo o vídeo sobre o capítulo 2. Vou deixar aqui na descrição e ele deve estar aparecendo também aqui em cima. Na sequência do texto, estou falando agora do verso 7 em diante, Paulo nos relembra que a graça de Deus não é algo barato, um assunto que eu também já tratei em outros vídeos aqui do canal. E ele faz isso nos demonstrando a conhecida lei da semeadura e da colheita. Ele diz primeiro, olha, ninguém pode zombar de Deus, ninguém pode escarnecer de Deus. De novo, né, na perspectiva de que a graça de Deus não é algo barato. Tudo aquilo que um homem semear, ele vai colher. E especificamente no contexto da carta, essa lei da semeadura e da colheita se traduz da seguinte forma: aquele que semeia para dentro da carne, de dentro da carne, colhe deterioração, ou seja, colhe morte. Mas quem semeia para dentro do Espírito, de dentro do Espírito colhe a vida eterna. Essas preposições para dentro, para fora, né, de dentro para fora, de fora para dentro, elas são as preposições que constam no original. E é por isso que eu fiz questão de enfatizar o texto dessa forma. Depois, a partir do verso 11, Paulo esclarece aos Gálatas que os judaizantes, quer dizer,
aqueles que estavam compelindo os Gálatas a se circuncidarem, estavam apenas procurando um motivo para se orgulharem na carne dos Gálatas, para se orgulharem nos Gálatas de acordo com as coisas naturais, de acordo com as coisas desse mundo, ou, num trocadilho, se orgulharem no fato de terem cortado um pedaço da carne dos Gálatas, né? E Paulo mostra que eles estavam apenas procurando um motivo carnal para se orgulhar, porque eles mesmos, os próprios judaizantes, sequer guardavam toda a lei. E então, como um contraponto a essa intenção dos judaizantes, Paulo encerra a carta com uma das suas mais belas afirmações. Estou falando aqui dos versos 14 e 15. Mas que eu de modo nenhum me orgulhe, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado para mim e eu também para o mundo. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem alguma força, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Bom, o que mais eu poderia dizer além disso? Acho que isso é suficiente para nós encerrarmos esse nosso estudo aqui da carta de Paulo aos Gálatas. Aqui na descrição você vai encontrar links para a minha tradução e para os comentários a essa carta, se você quiser se aprofundar nesse estudo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário. E até a próxima!